Bom, pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal, hoje falando sobre Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Logo de cara, eu já falo que esse livro aqui me surpreendeu positivamente. Não sei por que eu evitei ler ele por tanto tempo, então resolvi ler dessa vez, já que eu estou no projeto aqui de ler livros de escritores das nossas terras tupiniquins. E então eu resolvi ler Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. E me surpreendi bastante, porque é um livro bastante belo, tem uma estrutura muito fácil de ler. É importante dizer que foi um livro que evidenciou muito a literatura do Érico Veríssimo, que depois viria ainda a publicar O Tempo e o Vento. Esse livro ele foi publicado em 1938, tá? E ele retrata ali a história do Eugênio, né, um jovem que está casado com uma mulher muito abastada materialmente, a Eunice, filha de um grande industriário ali, uma pessoa, o Sintra, né, uma pessoa que tem bastante poder econômico, é um empresário de grande sucesso. E o Eugênio, no início desse livro aqui, ele está casado com a Eunice. Mas ele recebe um telefonema e precisa ir às pressas ao hospital, porque aparentemente uma grande amiga dele, a Olivia, está passando ali por um problema, está entre a vida e a morte e ele é chamado ao hospital para ajudá-la. Bom, o Eugênio, ele é um médico, e a Olivia, que está no hospital, também é médica. Mas assim, se a gente olha no começo do livro, aparentemente o Eugênio ele é bem casado, ele é bem formado, né, ele leva uma vida boa. Porém, né, você se surpreenderá, porque aparentemente, né, se a gente olhar ali na flor d'água, todo rio é calmo, né, mas na hora que a gente começa a se aprofundar na história, a gente começa a ver quais foram as escolhas do Eugênio ao longo da sua vida, quais frustrações essas escolhas geraram, e agora ele se encontra num momento em que todas as decisões que ele tomou, muito provavelmente ele não vai conseguir rever essas opções, ele não vai conseguir se justificar em relação a essas escolhas, principalmente em relação a Olivia. Então, o que ele faz? Ele está na sua propriedade rural, ele precisa pegar um carro para se encaminhar até o hospital, e esse hospital na cidade fica a 3 horas de onde ele está. E durante esse trajeto, ele começa a rememorar a sua vida. Ele começa a ter uma visão de retrospectiva da sua vida, e isso remonta desde a sua infância, passando pela sua juventude, momento de faculdade, toda a sua formação e como ele se estabeleceu no momento da vida que ele está naquele momento. Esses flashbacks mostram para a gente como que era a sua infância, tá? Uma infância um tanto quanto miserável, né? Ele não era dono, assim, os pais não eram muito abastados. O pai dele era um alfaiate, a mãe ficava em casa, fazia alguns trabalhos. E eles se sacrificaram muito, eles, os pais do Eugênio, se sacrificaram muito para que ele pudesse estudar nas melhores escolas, pudesse fazer a medicina, né? Ele foi ali, fez parte de uma escola, de um internato que era excelente. Então os pais prestavam serviços para essa escola para que ele pudesse estudar, e ele tinha vergonha disso, porque a maior parte das pessoas ali tinham um certo dinheiro, principalmente um dos seus maiores amigos, depois na faculdade também. Então ele tinha vergonha disso, e a gente começa a ver como uma certa síndrome de inferioridade foi se instaurando no Eugênio ao longo da sua juventude. Mas a duras penas ali, duras penas do pai e dele também por estudar, ele consegue se formar, tá? Tem um evento, inclusive, em que ele está andando com os amigos da escola, para vocês só terem uma ideia de como era essa síndrome de inferioridade, como ele se sentia envergonhado pelo pai que tinha, né? Mesmo sem dever fazer isso. Mas como o mundo em torno dele era muito materialista, né? Ele se sente envergonhado pelo pai ser o que é, por ser um alfaiate, um simples alfaiate, e ele se esconde do pai. O pai o avista, vem todo feliz para cumprimentá-lo junto com os amigos, e ele faz de conta que nem vê o pai. É um momento muito duro, né? Que depois ele rememora essas passagens, ele sente muita vergonha disso. Mas naquele momento, né? Nesses flashbacks aí, ele começa a relembrar disso. Ele começa a relembrar as pessoas que passaram, dos medos de tempestade que ele tinha enquanto no internato, né? Das pessoas, dos professores, né? De um professor que inclusive se suicidou ali nos arredores da escola por medo, por ter participado da guerra, vindo dos Estados Unidos, ter medo de tiro, e num momento de tempestade, barulhos dos trovões,
ele acaba surtando e fazendo se matando, né? Então, a gente vai acompanhando tudo, tá? Com pormenores, nessa primeira parte do livro. E até o momento em que o Eugênio se forma. Quando ele se forma, bate ali no Eugênio uma sensação de vazio, porque tudo que ele batalhou até aquele momento foi pelo diploma. E dali em diante ele não sabe muito o que fazer. É aí que ele se aproxima de Olívia, né? A Olívia estudou com ele em todo o período, só que eles não tinham trocado ainda muitas conversas, não tinham ainda se aproximado. E naquele momento ele sai para caminhar com um canudo na mão, a Olivia também, e eles têm ali as primeiras trocas de palavras, as primeiras conversas mais profundas. E nesse momento a gente já começa a perceber que a Olivia, ela tem uma visão da vida muito diferente da visão do próprio Eugênio. A Olivia, ela tem uma visão mais voltada para viver uma vida mais tranquila, não muito preocupada com o materialismo, né, que implica a vida das pessoas, não era preocupada em ser abastada financeiramente, ela queria viver a vida que lhe trouxesse felicidade, porém muito pautada pela solidariedade, pela caridade, né? E nesse ponto é interessante a gente olhar que olhai os lírios do campo é uma passagem do Sermão da Montanha, tá? Então, nessa passagem, Jesus, ele fala que, nesse momento, né, segundo Mateus, ele fala que os lírios, a gente deve se comparar aos lírios, porque os lírios precisam ter das mãos de Deus. Então, eles são lindos, eles são vestidos do jeito que são, sem precisar trabalhar, sem precisar fiar nada, já que ali está a dádiva de Deus. Então, a comparação que o Érico Veríssimo faz, na minha visão, e na figura da Olívia, inclusive, é que você não precisa se matar de trabalhar, você não precisa se dedicar tanto a alguma coisa, a fiar e a trabalhar e a labutar, já que a essência já está em você. A essência de uma vida feliz, a essência de uma vida saudável e a essência de uma vida próspera já está em você, de acordo com esse sermão, de acordo com a figura da Olívia. E a Olívia, a partir de então, ela passa a ser um porto seguro para o Eugênio. Tanto que esse simples coleguismo, ele evolui a um relacionamento muito mais próximo, a uma amizade muito forte e também a um romance, né? Fica claro que a Olivia gosta muito do Eugênio e que a recíproca é verdadeira. No entanto, o Eugênio, ele nunca assume a Olivia de fato. Por quê? Aquela síndrome de inferioridade dele, aquela vontade de crescer, de ser grande na vida e até para tirar sua família da miséria, faz com que ele procure grandes voos, faz com que ele procure grandes sacrifícios para poder ter uma vida material muito segura. Então a gente vê um conflito muito grande entre as minhas escolhas enquanto Eugênio, né? Então, enquanto a ter uma vida segura, segura no sentido material, ou uma vida de liberdade, uma vida que me traria de fato a felicidade verdadeira. Então a gente vê esses dois conflitos acontecendo na figura do Eugênio e nessas idas e vindas da vida, a Olivia ela vai para o interior, ela vai viver, ela vai clinicar ali a pedido de um médico numa cidadezinha pequena e se afasta do Eugênio. Mas antes disso eles tinham se relacionado, eles tinham transado, eles tinham tido todo um enamoramento ali, né? E ela vai, passa alguns meses longe, e o Eugênio, na sua ânsia de crescer, ele se envolve com Eunice. Eunice, então, aquela do começo do vídeo, que é filha de um grande empreendedor, de um grande empresário. Ele acaba se aproximando dela e ela dele, e ambos têm interesses diferentes nesses casos, porque a Eunice era uma grande. Ela gostava muito de filosofia, de literatura, ela era uma pensadora, ela aparece ali. Eu vou fazer aqui uma comparação talvez esdrúxula, mas assim, ela aparece como uma figura platônica, né, dos pensamentos, porém bastante aristotélica também, tá? Então, a hora que a gente vê isso, né, o Eugênio vê nela talvez uma tábua de salvação para o seu grande plano, que é enriquecer, né, ter uma vida segura, e ele o faz, né, eles se casam, e a Eunice, ela também gosta do Eugênio, muito por ele ser quem ele é, né? Uma figura bastante simples, uma figura, ela já logo de cara percebe essa síndrome de inferioridade que ela tem, e ela faz com que o seu casamento com ele seja uma caridade em si. E também para mostrar para o pai que ela poderia se casar.
Então, ambos se casam, o Eugênio enriquece da noite para o dia. O Eugênio não vive a vida que ele queria de fato, né, clinicar, fazer ali a clínica médica, e ele passa a trabalhar para o seu sogro. Então, ele trabalha numa das empresas e faz ali todo o papel que o sogro destina a ele, ou seja, ele não vive a vida dele de fato. Bom, tudo isso ele rememora, ele reflete dentro do carro indo até o hospital. Muitas passagens acontecem, muitos personagens aparecem, como por exemplo o Florismal, que é um amigo da família do Eugênio, que ia à sua casa dar ali as notícias, dar notícias da guerra e assim por diante. Quando o Eugênio passa a trabalhar no hospital junto com a Olivia, eles estão no meio ali da Revolução de 30, então enquanto ele opera uma pessoa, os tiros são ouvidos lá fora. A primeira operação dele, ele perde o paciente, isso frustra bastante, e a Olivia está ali para apoiá-lo. Então tem várias passagens que vão dando contexto, vão trazendo toda uma estrutura para a gente entender como que o relacionamento do Eugênio com os outros e para com ele mesmo é muito frustrante em alguns pontos, e também tem muitos pormenores que vale a pena refletir, tá? Lembrando sempre que a Olivia se torna um porto seguro muito forte para ele. Porém, eles se afastam e ele casa com a Eunice. E a vida dele com a Eunice deixa bastante claro que ele não pertence àquele círculo, né? Aqueles jantares inteligentes, né, de pessoas bastante intelectualizadas, onde ele não consegue trocar palavras, ele sente que as pessoas riem dele por ele ser do jeito que ele é. Ele acaba se afastando cada vez mais da própria esposa e desse meio, né? Mas sempre prestando muito respeito, principalmente ao seu sogro. E aí, quando essa viagem dele termina, né, até o hospital, a primeira parte do livro termina quase ali também. Porque quando ele chega, e aqui agora eu vou começar a dar alguns spoilers, então se você não quiser ter spoilers, você pode pular para o próximo capítulo, onde eu faço as considerações finais. Mas se você quiser continuar, eu acho que não vai estragar a sua experiência, tá? Mas a partir de agora, terei alguns spoilers necessários. Pois bem, o Eugênio chega no hospital e a Olivia ela já faleceu. Ela não resistiu, ela falece. E todo aquele processo que ela passou longe do Eugênio, quando ela foi clinicar naquela cidadezinha pequena, ela escrevia cartas para o Eugênio. Cartas que falavam dela e falavam também da filha que os dois tiveram. O Eugênio não sabia, mas a Olivia ela teve uma filha enquanto estava lá, chamada Ana Maria, e essa era a filha do Eugênio, já que eles se relacionavam antes da viagem. Muito bem. Assim, Eugênio tem uma nova luz na sua vida, tá? Ele não consegue, talvez, refazer ou tentar consertar os erros do passado junto à Olivia. Mas a partir dali fica muito claro que o espírito que a Olivia tinha, espírito no sentido de a influência que ela tinha sobre o Eugênio, cai nele como um véu. E ele passa a ter escolhas baseado nisso. Então, por exemplo, ele começa a conviver com a sua filha, que vivia onde a Olivia morava, junto num quarto dentro da casa dos Falk, que era um casal alemão que morava ali na Redondeza. E a Olivia, por ser desapegada materialmente, por não dar grande importância a uma vida muito abastada, para ela era suficiente morar num quarto dentro de uma pensão, onde ela recebia ali a comida, ela tinha o banheiro dela e o quarto dela. Então a Ana Maria, a filha do casal, né, ela começa a viver com os Falk. E o Eugênio começa a sustentá-la, só que ele não consegue mais viver longe da filha. E ele tem que achar um jeito de falar para Eunice que ele tinha uma filha com a Olivia. E aí mora o conflito. Além desse conflito, de dar essa notícia e de conviver com a sua filha, ele já sabe que o casamento dele está fadado ao problema, o casamento dele não vai durar. Pois bem, junto desse círculo social que ele vivia com a Eunice, tinha um casal onde o pai, né, o marido, era o Felipe Lobo. O Felipe era um grande engenheiro, ele tinha um sonho de construir o maior prédio ali da cidade, chamado Megatério, e aí você pode refletir a respeito do que quer dizer megatério dentro do contexto desse livro. E ele era casado, e o Eugênio, tamanha era a frustração, ele tinha um caso com a mulher do Felipe, e o Felipe era seu amigo. Esse casal, o Felipe e sua esposa, eles tinham uma filha chamada Dora, tá? E a Dora ela vai ser importante mais para frente no livro.
Então ele vive ali nesse círculo social, até que chega um momento em que ele resolve dar um fim no seu casamento. Ele tomado ali por bastante coragem, né? Enfim, aparece ali a virtude do Eugênio, né? Uma das, mas pelo menos ele mostra coragem e termina o seu casamento. Todos ficam muito preocupados com o que a sociedade ia dizer, já que era uma grande família, né? Uma família de empresários que dominavam ali a região, mas tudo se resolve. E ele fala realmente, ele tem uma conversa muito forte com a Eunice. A Eunice muitas vezes desprezava o Eugênio por eles não fazerem parte do mesmo círculo, né? Do círculo intelectualizado e tudo mais. Então ela despreza ele, inclusive nesse momento, né? Dele não ter coragem suficiente de falar para ela o que ele deveria falar. E a leitura, ela é deliciosa. De todos esses fatos que eu estou contando, ela é extremamente deliciosa. Você vai ver como que o Érico ele escreve muito facilmente e começa a mostrar esse conflito de visões entre os dois de forma muito clara. E, inclusive, o amadurecimento do Eugênio em relação a como lidar com esse desprezo da Eunice em relação a como ele é. E aí, nessa disputa, né, nesse conflito derradeiro, ele se separa da Eunice e vai de vez morar com a Ana Maria. E aí tem a grande virada, porque ele que queria ali ser materialmente abastado, queria ter uma vida segura financeiramente, ele abre mão de tudo, assina inclusive contratos abrindo mão de tudo e vai morar de maneira muito simples numa pensão na casa dos Falck, junto com a sua filha Ana Maria. E na sua filha, ele revê a Olivia a cada olhar. E isso começa a ser até uma visão bastante emocionante, bastante amorosa, carinhosa, que o Eugênio começa a enfrentar na sua vida, tá? Junto com essa visão da sua filha, ele começa a ter também a visão junto com as cartas que a Olivia escreveu para ele, mas nunca enviara. Então ele começa a ler essas cartas e a partir desse momento ele aprende muito com a Olivia, mesmo ela estando ainda morta. Então é uma maneira dele manter a Olivia muito próxima dele ainda, através da filha e das cartas. E a partir daí ele começa a ter essa visão de vida mais voltada para a liberdade, mais voltada para a felicidade, onde ele começa a clinicar para os pobres, e aí aparece a figura do Dr. Seixas, que era um amigo dele antes da formação, que era um médico de pobres também. E aí a gente vê como que o Érico enlaça essa visão mais científica e técnica com a visão da solidariedade, da caridade e do povo comum, né, dos comuns. E ele abre ali uma clínica num lugar mais simples, né, mais humilde, e começa a clinicar para os pobres. Em alguns momentos ele nem cobra, em outros momentos ele vai até a casa de quem necessita para poder fazer ali a ajuda, o apoio necessário, a caridade necessária. E com isso ele vive uma vida tranquila, uma vida muito simples. Até que um dia a Dora, né, ela vai até a clínica dele, a filha lá do Felipe. Ela vai até a clínica e ela fala que está grávida. Só que ela está grávida de uma pessoa que a família dela não aceita, porque ele era judeu. Então veja todos os conflitos que acontecem, né? Naquela época falava-se muito do nazismo na Europa, falava-se muito do antissemitismo, e o Érico ele coloca isso na sua história. Então a Dora, ela era apaixonada por um jovem que era de família judaica, era judeu, e ele é apaixonado por ela, e ela engravida. E o que ela vai pedir? Né? Aí é o grande conflito da transformação, talvez seja a prova, né, que o Eugênio precisava receber para ver se ele era uma pessoa nova, para ver se ele tinha mudado de fato. O que que a Dora pede para ele? Que ele faça um aborto, porque senão o pai dela ia mandar ela embora de casa, ia deserdá-la, ia fazer uma série de coisas. E o casal ali jovem se junta para pedir ao Eugênio, que era amigo da família, que fizesse um aborto. Então veja qual é a grande prova, né? É importante dizer assim, olhar os livros do campo, é baseado no Sermão da Montanha e óbvio, ele vai ter uma certa dose de cristandade aqui impregnada, tá? Então quando o Eugênio de fato resolve mudar a sua vida, quando ele resolve de fato se abrir para o que ele realmente gostava, quando ele resolve de fato assumir a caridade, a solidariedade e a humildade como uma espécie de lema de vida,
alguém aparece e pede para ele fazer um aborto. Então é interessante ver, né, esses contrastes que o Érico Veríssimo coloca, além de muitos outros. Tá? E como é de se esperar, tá, o Eugênio se nega a fazê-lo. Ele conversa, ele tenta convencer a menina a assumir a criança. Ele se propõe a ir falar com o pai dela para ele também assumir, e ele o faz. Só que o Felipe Lobo, pai da Dora, ele é muito obstinado pelo trabalho e ele está nas fases de conclusão do megatério. Então ele ora não recebe o Eugênio, ora recebe, não dá atenção, assim como ele não dá atenção para a própria filha e para a esposa. Então ele não consegue convencer o Felipe a perdoar a filha, a receber a filha, a acolher a filha grávida. E o que a filha faz? Ela procura o aborto em outro lugar. Neste outro lugar, uma parteira faz o aborto. No entanto, a menina tem uma hemorragia, a Dora tem uma hemorragia e morre. E aí então fica o conflito na cabeça do Eugênio, né? Ele deveria ter feito o aborto e salvado a vida da menina, mas mesmo assim matado o feto, ou a escolha que ele tomou, mesmo que certa para ele, foi errada porque Dora morreu. Uma jovem muito bonita que tinha toda a vida pela frente morreu porque ele não ajudou. Então, de novo, ele tem um conflito muito grande. Mesmo após tomar a rédea da sua vida, viver do jeito que ele queria, ele ainda tem conflitos, ele ainda tem problemas, e assim a gente vê com a vida como ela é. Porém, precisamos enfrentá-la. Então, no momento em que a gente acredita que o Eugênio vai ser simplesmente feliz, ele tem ainda problemas. Porém, ele consegue superar, ele está mudado, ele tem a presença da sua filha, ele tem a presença dos Falk, que passam a ser grandes amigos. Então, para as considerações finais aqui, o que eu já falo para vocês? É um livro muito interessante. O Eugênio, a partir de tudo isso que acontece na vida dele, ele começa a ter uma visão muito simples da vida, uma visão mais leve, uma visão solidária e de caridade. E para ele, junto com a filha, ele começa a pensar, a refletir que a felicidade está nas pequenas coisas. A felicidade já está dentro de cada um de nós. A segurança que ele tanto brigou, que ele tanto batalhou, simplesmente tiraram dele a liberdade que ele queria, a felicidade que ele podia ter tido, né? Como ele nunca assumiu a Olivia, como será que seria a sua vida sendo marido da Olivia, de fato, vivendo uma vida mais tranquila, mais simples, porém com as pessoas que ele de fato gostava, com as pessoas que de fato o edificavam e não simplesmente em volta do dinheiro e da vida material, né? E assim por diante. Então, no fim, a gente pode ver que, para o Eugênio, uma simples tarde, um simples entardecer no banco de uma praça, vendo sua filha brincar, é o máximo da felicidade. É isso que ele precisava, é isso que ele queria para a vida. Portanto, é por isso que eu digo que Olhai os Lírios do Campo é um excelente livro para você ler e refletir sobre a sua própria vida. Né? Que tipo de decisão você tem tomado baseado no que os outros vão pensar, ou baseado nas escolhas erradas que você fez no passado e que vão te levar a lugar nenhum. Que tipo de escolha você tem feito em relação a isso? Ou que tipo de escolha você fez que tem trazido de fato a felicidade? Por exemplo, você consegue sentir a felicidade num banho quente quando você toma, né? Ou no cheiro do café pela manhã, ou na simples presença de uma pessoa que te edifica, ou na simples presença da pessoa que você quer que seja do seu lado. Né, sem se matar materialmente para grandes logros materiais e assim por diante. Por isso que eu acho que Olhai os Lírios do Campo é um livro que você deve ler, é um livro que você, por favor, deve ler, porque é muito interessante, é muito bacana. E se você gostar de Olhai os Lírios do Campo, leia depois do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Você vai gostar muito também, tá bom? Então eu fico por aqui, espero não ter me estendido tanto, espero não ter falado besteira, mas se eu falei besteira, escreva aí nos comentários e a gente começa a discutir a respeito, porque é assim que a gente se edifica, é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria uma visão crítica a respeito da vida. Por hora eu também já peço o seu curtir, se você gostou desse vídeo, se esse é o tipo de vídeo que você gosta, deixa o seu likezão, inscreva-se no canal aqui embaixo, ative todas as notificações para ser avisado quando um vídeo novo sair no canal, e também comente, compartilhe com amigos, familiares que gostam de temas assim. Eu fico por aqui, Eduardo Cassago, esse mês lendo muita literatura brasileira, flutuando do nada a lugar nenhum, espalho do ponto azul.
Fui.